Oi, gente. Qual é o tamanho do seu Deus? Neste vídeo eu vou tratar desse assunto hoje. Qual é o tamanho do seu Deus? Meu nome é Sandra Rocha, sou dona do canal Uma Mulher com um Chamado. Toda segunda tem vídeo novo no canal. Então, se você se interessa por este tipo de conteúdo, se inscreva, ative o sininho, porque também você vai ser notificado quando tiver um vídeo novo. Eu vou começar esse tema, trabalhar com esse tema, contando uma história, que para mim é bem apropriada para o tema. Qual é o tamanho do seu Deus? Um pai estava passeando com o seu filho, e ali no meio do caminho, o filho perguntou para o seu filho, para o seu pai. O filho perguntou para o seu pai: Pai, qual é o tamanho de Deus? Então o pai ficou de boca aberta, né? Como é que eu vou responder uma pergunta dessa, tão complexa, para um pequeno deste, né? Então ele olhou assim e viu um avião bem longe, bem pequenininho. Aí ele perguntou para o filho: Filho, que tamanho é aquele avião? Aí o filho olhou e falou: Pai, é bem pequenininho. Então aquele pai pegou a criança e levou até um aeroporto. E ali ele procurou um avião grande, e chegando perto desse avião grande, então enorme, aí ele perguntou assim: Filho, qual é o tamanho desse avião? O filho olhou, né? Porque perto de um avião grande você fica bem pequenininho. Ele falou: enorme, bem grande, papai. Então o pai falou: Filho, assim é Deus. Depende de como a gente está perto dele. Se a gente estiver perto, ele é grande, todo poderoso, né? Enorme, sem fim. Mas se a gente está longe, ele é pequenininho, a gente quase não vê. Fechando a história agora. Então Deus é assim nas nossas vidas. Se eu estou perto dele, ele é gigante. Se eu estou longe, ele é pequenininho. Então, para mim, tudo isso tem a ver com fé. Porque quando você se aproxima de Deus, se você lê a Bíblia, se você ora, se você acredita nele, tem a ver com fé. Porque Hebreus 11:1 fala disso, né? Que a fé é você acreditar, mesmo que você não veja, mas você acredita. Crer em Deus é uma questão de fé. Quando eu sou muito curiosa, e eu gosto muito de documentários, de pesquisas, e eu gosto daqueles documentários que falam do universo. Então, quando eles trazem, saem da Terra e começam a filmar a Terra de longe. Eu lembro de de Gênesis, os primeiros 3 capítulos da Bíblia, fala de Deus, quando ele criou o universo. Então sempre eu lembro disso. Aí eu fico pensando, como não crer, como não ter fé num Deus como esse? Olhando para aquelas imagens onde eu vejo a terra de longe, assim, naquela precisão. Como a terra é como uma bola, né? Parecida com uma bola. Então, uma bola pipocando para lá e para cá. Já imaginou? Pá, pulando. A terra não, ela tá ali naquele ponto preciso. Não sai do lugar, a não ser na sua rotação, né? Mas eu digo assim, ela não fica pulando como uma bola. Ela fica ali estática, parada. Há uma sincronia entre os outros planetas, entre o Sol, entre a Lua. Uma precisão
sem fim. Se sair do lugar um pouquinho, a terra congela. Se for para lá um pouquinho, a terra pega fogo. A humanidade deixa de existir. Então, como que eu não posso crer num Deus desse? Acreditar num Deus, num Criador, que fez isso com tanta precisão, com tanto poder. Porque quando a imagem amplia para pegar não só o Sol, a Lua, mas todo, né, o universo é algo grande. Até hoje o homem não conseguiu medir o espaço, né? Tão grande é o espaço. Aí a Bíblia lá diz assim, foi Deus que criou, foi Deus que fez. Agora eu não estou lembrado do trecho, que todas as coisas, a terra, né, está assim abaixo, tá? Deus está olhando para ele. Então, imagina você estar com a bola na mão, olhando para aquela bola. Então, significa que você é maior do que, né? É grande. Então, Deus é assim, é grande, é todo poderoso. Mas o tamanho dele depende de como eu estou em relação a ele, como eu me porto em relação a ele. Os meus problemas podem ser resolvidos se eu creio nele. Muitas vezes ele resolve para a gente, mesmo que a gente não mereça, mas ele resolve, né? Por misericórdia e por amor. Mas quando eu tenho um problema grande, sério, eu quero resolver, eu posso orar, eu posso levar até ele para que ele resolva. Aí envolve fé de novo, de acreditar que ele pode resolver para mim. Porque se ele criou um universo tão grande, tão extenso, por que ele não pode resolver o meu problema também? Se eu creio nele, se eu acredito nele, se eu tenho fé nele. Então, você que está me assistindo, se você tem um problema, se você tem uma dificuldade, que você já tentou, já fez, acredita, leva até ele. Ele pode resolver, se for da vontade dele também. Não basta a gente também chegar e dizer, eu quero isso aqui, viu, Deus? Imposição. Não. Porque quando a gente passa a crer nele, acreditar nele, uma das primeiras coisas que acontece, a gente passa a entender que não somos nada. Que se ele é tão grande, ele conhece todas as coisas, então eu só tenho que dizer assim, Deus, seja feita a tua vontade. Eu gostaria muito de ter esse emprego. Eu gostaria muito que meu filho fosse curado. Eu gostaria muito de conseguir a minha casa. Mas que seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu entendo nesse verso que Deus amou tanto o mundo, ou seja, as pessoas, que deu o seu único Filho para que viesse à terra e morresse por nós. Então, isso implica amor de um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, por um ser como nós, seres como nós. Isso quer dizer que ele se importa com a gente. Tanto que ele quis restaurar o que tinha sido perdido, né, com o seu filho. No momento que houve Adão e Eva pecaram, houve a separação, ele quis restaurar. E ao restaurar, ele enviou o seu filho Jesus. Então, esse Deus que ama tanto, amou tanto, ele continua amando, se importando, querendo resolver os teus problemas, os meus problemas, querendo arrumar a nossa vida, querendo que a gente tenha paz. Em meio ao caos, a gente pode ter paz. Ele pode dar.
confia, tem fé. Os dias não são fáceis, né? Atuais. Mas a gente pode ter fé, a gente pode ter paz, quer dizer, em meio ao caos. Eu digo isso de carteirinha, eu digo isso com convicção, com certeza. Pode estar chovendo canivete, mas você pode ter paz em meio a tudo isso. Porque Ele pode dar essa paz no teu coração. Tá bom? Então, que Deus te ajude, me ajude a enxergá-lo. Como aquele menino viu aquele avião enorme, grande. E se achegar a ele. E se permitir ser cuidado por ele. É isso que a gente precisa fazer. Se permitir que ele cuide da gente. Porque quando eu permito, eu acredito que ele é real. Que ele pode todas as coisas. Tá bom? Abraço e até o próximo vídeo.